A entrevista de hoje é com o nosso secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, André Dallagnol, sobre as ações da Semana do Meio Ambiente que começam hoje. Então, cumprimento, André, seja bem-vindo ao nosso programa, que agora também está na internet. Bom dia. Muito bom dia, Sóstenes, muito bom dia, ouvintes. Exatamente, a nossa semana aí está repleta de atividades, né? Sendo que uma novidade para esse ano, a gente não vai finalizar as atividades na Semana do Meio Ambiente, né? Lembrando a todos que nós temos um feriado no meio da semana, então este foi um dos motivos que nós vamos acabar estendendo as atividades aí durante também o mês de junho. Várias ações que começaram, acho que hoje, né, André? Já. Eu sei que vocês já estão correndo nessa segunda-feira, dia 1º de junho. O que foi desenvolvido já nessa manhã? Bom, nós temos desde cedo já os caminhões da Prefeitura ajudando as empresas aí a fazerem a coleta de embalagem de agrotóxicos. Ela vai finalizar aí às 5 horas da tarde. E já também temos na Rua Coberta o Canísio, que é da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente aí, recolhendo eletroeletrônicos. Mais uma novidade aí nessa semana, nós não vamos restringir a coleta a um dia, serão todos os dias. Se nós não estivermos na praça, ali na Rua Coberta, procure a Secretaria, nós vamos receber o seu eletroeletrônico. Essa coleta de eletroeletrônicos, então, começa também hoje, então, e prossegue até que dia? Na verdade, é hoje, amanhã, quarta e sexta-feira. Horários também definidos, né? Horário de expediente, das 8h30, meio-dia, da 1h30 às 4h30. O que é possível descartar em termos de eletroeletrônicos nessa coleta que vocês estão fazendo aí na Rua Coberta? Tudo o que for ligado na tomada, tudo que for motor elétrico, eletroeletrônico, eletrodoméstico, pode ser destinado nessa coleta. Inclusive geladeiras? Geladeira, fogão, qualquer objetos de qualquer tamanho. Sim. Qual que é a importância, André, tu que é secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, já que estamos na Semana do Meio Ambiente, desse descarte desses objetos da forma adequada? Porque imagino, e eu gostaria que tu explicasse aí também para o nosso ouvinte e quem nos acompanha pela internet, como que é feito então a destinação desses objetos, qual que é a destinação desses objetos posteriormente à coleta? Perfeito. Bom, lembrando, todos esses materiais, eles são feitos com metais pesados. Então, por isso que a gente cobra muito a destinação correta desse material, né, que ele seja desmanchado, desmontado e enviado para a reciclagem. Nós temos, nas últimas décadas, a evolução da nanotecnologia, ou seja, a gente tem pequenos aparelhos e nesses pequenos aparelhos, microcircuitos, né, que são feitos com metais pesados. No momento que nós jogamos esses eletrodomésticos aí na natureza, nós estamos contaminando o meio ambiente. A empresa, na verdade, é uma empresa de Caxias do Sul, chamada AMBI, ela coleta, faz a separação de todos os componentes e cada componente é destinado a um reciclador separado. Por exemplo, plástico, acontece reciclagem aqui por perto mesmo, o metal também, mas as placas, principalmente, os tubos são destinados a aterro sanitário, né? E as placas são enviadas, então, para São Paulo, onde é feito o desmonte delas, é feita a separação dos metais. Então, portanto, cada objeto, né, tem a sua destinação específica para que não venha, né, ser lançado aí no meio ambiente e inclusive, podendo causar aí a degradação ambiental. As geladeiras antigas é um caso bastante típico, né, André? Exato. As novas, eu acho que elas não emitem, até tem um tipo de material que um gás, né? Isso. Que ao ser liberado na natureza, acaba prejudicando até a camada de ozônio. Não sei se é o caso das novas, mas as antigas têm uma contribuição bastante importante para a questão do problema aí de redução da camada de ozônio, né? Isso, não, esse gás realmente, ele acaba sendo prejudicial, mesmo hoje ainda, né? Reduziu-se bastante os efeitos nocivos aí desse gás, mas ainda continua infelizmente, nós não temos ainda um efeito zero, digamos, de poluição. É por isso que assim, esse gás ele pode ser reaproveitado. No momento que você destina a empresa, ela abre o sistema e faz a coleta desse gás, e esse gás pode ser reciclado, inclusive sendo utilizado numa nova geladeira, né? Então, mais uma vez, a importância. Assim como nós temos também a coleta de embalagem de agrotóxicos. Não abrange tanto o pessoal que mora na cidade, né? O agricultor é que tem mais essa responsabilidade aí. Só que assim, nós temos hoje produtividades em alta escala, em grande produção, né? E fácil uso desses agroquímicos. Então,
pelo menos nós conseguirmos retirar a embalagem para ela não ficar lá durante anos contaminando o meio ambiente, já é um grande exemplo. Nova Petrópolis é exemplo no estado e no país na coleta de embalagem de agrotóxicos. De fato, é verdade. E a tríplice lavagem, ela acontece, André? Olha, nós orientamos desde o início do ano, nós temos um folhetinho, quando o pessoal apresenta o talão de produtor lá na prefeitura, o pessoal recebe uma orientação, já com a data da coleta e como deve acontecer a tríplice lavagem. Lembrando, a tríplice lavagem deve ser feita no momento em que a embalagem foi esvaziada e você joga o restante disso na calda de pulverização. Você não deve fazer simplesmente a tríplice lavagem, posteriormente jogar isso ou num córrego ou no meio ambiente, né? Deve ser feito corretamente. Na verdade, se for feito num córrego, né, certamente vai estar poluindo a natureza, né? Com certeza. Vai estar contaminando, inclusive, trazendo efeitos nocivos para quem consome a água posteriormente. E aí atinge a população citadina, né? Que é nós que, mesmo havendo tratamento por parte da Corsan, imagino que algum resíduo deva ficar ainda na água. Sim, com certeza. É por isso que assim, ó, todo produto, o agrotóxico, na verdade, ele é vendido mediante um receituário agronômico. O que é esse receituário? Ali estão todas as orientações na cultura, na dosagem e na forma de aplicação, incluindo já a questão da tríplice lavagem. Os agricultores estão conscientes sobre a questão da tríplice lavagem e também sobre a coleta dessas embalagens que vocês providenciaram hoje? Sim, a gente fez uma divulgação, já desde o início do ano a gente tem esse material, a gente fez divulgação nos meios de comunicação. Boa parte dos agricultores tem já intrínseco em si a questão da tríplice lavagem e da devolução da embalagem, né? Claro, temos exceções? Temos, infelizmente. De fato, é verdade. É preciso informar, né, muitas vezes, conscientizar, à medida que a informação chega até as pessoas e acaba até quebrando paradigmas em termos de culturais, né? A gente sabe que hoje, conversando dias atrás com outras pessoas também que participaram de entrevistas aqui com a gente, as pessoas estão um pouquinho mais, principalmente os mais jovens, mais conscientes sobre a importância de se preservar o meio ambiente, né? E acho que até justamente em função desse trabalho que vocês mesmos disseram que realizam através de folder, através de divulgação também dos próprios veículos de comunicação, fazer chegar a informação até as pessoas, né, André? Exato, você fazer chegar a informação até é possível de fazer chegar, mas a conscientização, assim, ó, o boca a boca, de um para outro, esse é a propaganda que mais tem efeito, né? Você mostrar ou argumentar o porquê que aquilo tem que ser feito. Isso é o principal, é fundamental. Qual que é o problema em termos de ambiente, de meio ambiente em Nova Petrópolis que vocês ainda precisam trabalhar bastante para que se mude, seja conscientização, seja cultura, seja o que for? O que precisa trabalhar na área de meio ambiente que mais preocupa vocês atualmente, André Dallagnol, secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura? Hoje nós temos dois, na verdade, a questão de resíduos, né? Aí envolve o resíduo industrial. Hoje ele já está tendo uma destinação reversa, digamos, né? Já acaba voltando na cadeia para reutilização, mas principalmente o lixo doméstico e o esgoto. Nós temos a estação de tratamento de esgoto sendo construída aí, mas ela não fica pronta de hoje para amanhã. É um processo, é uma obra grande, um processo complexo que acaba sendo demorado. Depois ainda vamos passar por um período mais complicado ainda, que vai ser a abertura de ruas para a instalação da rede coletora. Então, assim, a população ela tem que estar consciente dos benefícios, né? E colaborar um pouquinho, tá? Então, hoje esses dois princípios, assim, nós principalmente fazermos o resíduo voltar para reciclagem, ou então de forma a ir a um aterro adequado, e a questão do esgoto. Pelo menos nós fazermos fossa, filtro, sumidouro certinho, né? E não deixarmos esse esgoto correr dentro dos nossos mananciais aí. A gente percebe, André, que algumas ruas da cidade, principalmente em dias mais quentes, o odor de esgoto é bastante forte em algumas bocas de lobo. Isso se deve justamente ao fato de que há pessoas que ainda estão despejando, estão canalizando o esgoto doméstico para a rede pluvial? Infelizmente nós temos, junto com a Secretaria do Planejamento aí, nós tivemos são ações
separadas, assim, em vários bairros, mas identificamos residências ainda com a ligação direta no pluvial, sem tratamento. Isso, no caso, nós temos que notificar, né, o morador, o proprietário, para que ele instale fossa, filtro e sumidor. Se ele não se adequar, a gente, infelizmente, tem que autuar. Realmente, é uma questão, muitas vezes, que passa até pela parte de fiscalização, que tem que ser um pouquinho mais rigorosa. Aliás, amanhã vamos conversar com a fiscal do município, né? E vai estar com a gente aqui, a Cássia, né? Cássia. E ela vai estar com a gente aqui, batendo um papo. Vamos saber também como que é a fiscalização, né? Que tipo de punições, de sanções, aquelas pessoas que descumprirem aquilo que é lei, né? E que faz parte também da educação das pessoas, né? De respeito com os outros cidadãos, o que elas podem sofrer, então, em termos de punição e sanções por parte da municipalidade no que tange, então, a fiscalização. Sobre a questão do lixo, André, hoje ocorre a coleta seletiva. Exato. A empresa contratada, ela faz a coleta seletiva. Ela faz a coleta seletiva. Hoje nós enfrentamos um grande problema, o pessoal até nos questiona, assim, a empresa foi contratada para fazer a coleta seletiva, mas eu coloco o seco e o molhado e aí ela leva tudo. Bom, lembrando que nós temos 10 mil residências no município, aí vocês imaginem os garis terem que olhar sacola por sacola se é orgânico ou não é orgânico. Então a gente pede que respeite o horário de coleta, o dia de coleta do orgânico, o dia de coleta do seco. Lembrando que nós temos um custo elevado para a destinação e aterro, então sempre que possível a gente solicita para o morador, principalmente o lixo orgânico. Se tiver um pátio, se tiver uma área de terras, aproveite, faça a compostagem. Você está mandando adubo, na verdade, para fora do município, né? Nós podemos ter hortas, jardins adubados com esse material. Nós não precisamos a erva, a borra de café, o resto de comida, a própria folha do pátio, né? Os restos de poda. Sempre que nós tivermos a possibilidade de não mandarmos isso embora, porque isso tem um custo para nós, para a prefeitura e para o município que tem que pagar a taxa de lixo, então é importante a gente manter isso de uma forma assim, a fazer a compostagem e a reutilização disso aqui no município mesmo. É uma forma justamente, né, de reutilizar aquele lixo, né, inclusive até para ter plantas, né, ter uma horta, quem sabe em casa, né, ter até uma alimentação mais saudável, né, André? Exatamente. Até inclusive nós no ano passado, na Semana do Meio Ambiente, a gente trouxe uma proposta de compostagem doméstica, muito simples, feita com caixas, onde é possível fazer a compostagem em apartamento, sem cheiro, sem odor, né, e de forma eficiente. Foi apresentado aqui no município? Foi apresentado durante a Semana do Meio Ambiente no ano passado. E qual que foi a repercussão disso? Foi durante a Semana da Água. Ela foi apresentada no Rural Show pela Escola Bom Pastor e nós gostamos da ideia, trouxemos para a Semana da Água no finalzinho. Foi muito interessante. É uma pena que quem reconheceu mais foi a população que vinha de fora, o turista. A gente ficou na rua coberta durante um dia ali e o nosso município acabava passando e não valorizando esse trabalho. Talvez precisa um pouquinho mais de consciência local, então, as pessoas que residam aqui na nossa cidade. Tu acha que quem descuida mais na questão do lixo, de colocar o lixo de forma inadequada nas ruas, muitas vezes até horário inadequado também, né? Tem os saquinhos lá no dia que não é o previsto para passar o caminhão de coleta, e que também contrasta com a beleza das nossas flores, da nossa cidade, Jardim da Serra Gaúcha. É muito mais o morador local ou é aquela pessoa que vem de fora, que tem a sua residência, que vem aos finais de semana, ou eventualmente o próprio turista de passagem, André Dallagnol? Eu não diria, não botaria a culpa em ninguém, na verdade. Eu acho que nós temos aí uma parcelinha de todo mundo. Nós temos casos onde próprios lojistas acabam colocando fora de horário, final de semana, né? Onde não tem coleta. Temos alguns casos de pessoas que têm chácara no interior e acabam vindo no final de semana e acabam descartando isso na hora que vão embora. Então, às vezes, eles... Ainda bem que colocam numa lixeira, às vezes, né? Porque tem alguns que preferem descartar no meio da vegetação, no meio do mato, na beira da estrada, enfim, que é o pior ainda. Então, a gente pede, sim, pelo menos que o pessoal... nós temos todo o material na prefeitura, divulgamos com frequência isso na imprensa local, então que observe pelo menos isso, né? E é importante colocar sempre acondicionado corretamente, não colocar lixo avulso, porque nós temos cães, nós temos gatos, animais, ou mesmo animais silvestres às vezes, que vão na lixeira e abrem quando nós temos resto de comida, ou mesmo material que tenha odor, né, restos de carne, osso, enfim. E eles acabam rasgando,
né? Então é importante colocar dentro da lixeira, acondicionado certinho, para evitar esse tipo de atrativo para esses animais. O que não deve ser colocado nas lixeiras, André Dallagnol, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, além, é claro, das embalagens de agrotóxico, lixo eletrônico, o que mais que não é orientado as pessoas colocarem nas lixeiras para o recolhimento daqueles que fazem o recolhimento do nosso município? Que não faz parte do lixo doméstico, a gente incentiva o pessoal. Pilhas, tá? Isso tem que ser devolvido onde você comprou. Da mesma forma, as lâmpadas, independente da natureza, seja incandescente, econômica ou fluorescente. LED também? LED, todas elas têm que retornar para a cadeia para ser reutilizada, tá? Óleo de cozinha, nós temos a coleta hoje pela prefeitura, nós estamos com um programinha saindo do forno, era para ter sido lançado já durante a Semana do Meio Ambiente, mas por uma questão jurídica aí a gente não conseguiu lançar, tá? Todos os tipos de resíduos industriais, estopa, filtro, óleos, todo esse material também tem que retornar adequadamente, né? Não deve ser botado no lixo doméstico. No caso, então, as pilhas, lâmpadas, deve ser devolvido no comércio... Onde você comprou. Onde comprou. Exato. É a obrigação do comércio aceitar. É a obrigação. Qual que é a destinação que eles fazem? Na verdade, o processo, a lei, ela prevê a logística reversa, onde ela deveria retornar a cadeia até o fabricante para ser reutilizada. É claro que nós temos alguns materiais que não podem, mas esse seria o caminho correto. Então, levar na loja. Levar na loja. E o lojista, aquele que vendeu, ele tem que aceitar. Tem que aceitar e devolver ao fabricante. Exatamente. Claro, a obrigação dele pode acontecer, de repente aí vai muito do consumidor. Ele pode, de repente, dividir o custo com o cliente dessa destinação. A legislação ela não prevê isto. Ela não prevê quem deve pagar este retorno. Ela prevê o caminho de volta, não o pagamento. O porquê desses dois itens, desses dois materiais, principalmente lâmpadas e baterias, têm que ser devolvidas? Elas são muito danosas à natureza? Elas são componentes feitos com metais pesados. E isso, no momento que atinge um corpo hídrico, né, uma vertente, um córrego, ou mesmo um lençol freático, acaba contaminando e o risco, no caso de prejudicar a saúde humana é muito grande, inclusive de provocar câncer. Inclusive câncer, né? A gente sabe que tem um alto índice de câncer, dos mais diversos, não só na cidade, eu digo no mundo todo, né? É uma tendência. E é preciso a gente tentar não apenas descobrir, mas também impedir que aquilo que seja causa venha continuar sendo aplicado, né? Tendo o seu efeito prejudicial ao ser humano, muitas vezes em doenças tão perigosas, né? Tão fortes que levam até inclusive ao óbito, que é a questão do câncer, né, André? E lembrando que esses metais eles permanecem por um longo tempo no meio ambiente, então você não consegue tirá-los com facilidade. Uma vez contaminado, é bem complicado de descontaminar. Vidros não é o caso de contaminação, mas ele fica séculos na natureza, né? Sim. Ele não se deteriora, né? Bom, não se tem um estudo exato ainda, mas fala-se de 7 a 10 séculos aí para que haja a decomposição do vidro. E realmente, assim, o preço do vidro hoje no mercado está muito desvalorizado. Então, o pessoal às vezes acaba não tendo interesse em jogar isso de volta na cadeia produtiva, né? Só que tem o principal detalhe: para nós fazermos 1 quilo de vidro, nós gastamos, na verdade, 60 litros d'água. Então, a importância do vidro retornar não é pelo simples fato do custo ou a questão econômica. Nós temos um entorno produtivo dele que causa esse impacto ao meio ambiente. Então, é importante a gente fazer isso retornar, né? Sendo que a reciclagem do vidro acaba gastando menos de 1/3 dessa água. Falaste
sobre água, que é um componente vital, né, para o ser humano. Exato. E que muitas vezes as pessoas também não desconhecem, mas desconsideram a sua importância. Aqui a gente não tem problema nenhum de falta de água. Tivemos em 2005, é claro. A gente percebeu na época quão importante é esse bem, né, para a nossa subsistência, mas seja para o consumo humano, seja para a limpeza, enfim, todas as aplicações que você tem a água. Mas tem regiões do Brasil e tem regiões do mundo onde que a falta dela é cada vez maior. São Paulo teve um problema que surgiu, né, no ano passado, nesse ano, né, no ano passado foi, né, um pouquinho antes até. Acho que um pouco antes. 2 anos já. 2 anos, mas o último ano também já cada vez complicou ainda mais justamente com as chuvas que foram bastante escassas. Isso. E a gente percebe que realmente não é totalmente em abundância, não está totalmente em abundância essa água. Qual que é a importância das pessoas ter essa consciência em regiões onde a chuva é bastante regular, como a nossa região aqui do sul do Brasil, Nova Petrópolis especificamente, inclusive no uso de formas alternativas de captar a água, né? Que são as cisternas aí. Uhum. Bom, nós temos aqui no município sempre chuvas acima de 2.000 milímetros por ano. Isso acaba sendo muita água. Para quem não tem uma noção, isso equivaleria a 2.000 litros por metro quadrado. Então, com algumas exceções, como aconteceu em 2005, nós temos estiagens que acabam afetando realmente o abastecimento. O que o pessoal tem que se conscientizar é o seguinte: fazer o uso racional, né? Eu acho que é um direito e um dever. Nós temos o direito ao acesso à água e o dever de cuidar, né? Como alternativas, nós indicamos o uso de cisternas, como você já mencionou. Inclusive no plano diretor, foi aprovado no ano passado um auxílio. No momento que você faz a construção, se você instalar uma cisterna correspondente lá, você tem até inclusive um ganho de área, né? Você pode construir um pouquinho mais desde que você faça essa reservação de água, né? E particularmente eu digo o seguinte: nós temos hoje São Paulo enfrentando uma grande escassez aí, em função da grande concentração populacional. Nós temos em São Paulo uma população aí de 60 milhões na grande São Paulo, que é praticamente 1/3 da população do Brasil. Então nós, neste local, estamos exigindo muito além do que os recursos naturais são capazes de oferecer, tendo que levar água de grandes distâncias, enquanto que em outras regiões do país nós temos sobra, não dá para se dizer sobra, mas teríamos disponibilidade de água. Então essa concentração, eu enxergo isso como também uma das causas, né? Quanto mais você exige dos recursos hídricos naquele local, mais racional terá que ser o uso, né, que você faz desses recursos aí. E a água é o principal deles. Sem água a gente não consegue viver, né? De fato, é verdade. Estou conversando com o André Dallagnol, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por ocasião da Semana do Meio Ambiente. Começou as suas atividades nesta segunda-feira aí, né, dia 1º de junho, e prossegue até o dia 5 de junho, né, de forma oficial, mas se estendem aí, né, com outras ações também, André. O que mais está previsto, então, nessa Semana do Meio Ambiente aqui em Nova Petrópolis? Bom, como inovações, então, a gente estendeu a coleta de eletroeletrônicos, né, mas nós decidimos fazer parcerias. Em relação à coleta, desculpe, André, tem custo para quem entrega o material? Não tem custo. Não vai ter custo, só chegar lá e levar o objeto que é possível ser descartado e entregar. Lembrando que, na verdade, nós não aceitaremos televisores sucateados, ou seja, só o tubo de imagem. A gente fez uma parceria com a empresa, onde a televisão inteira tem materiais que eles conseguem comercializar e tem o tubo que eles têm que destinar, ou seja, uma parte eles ganham, uma parte eles pagam, né? Quando ela vem inteira, a gente fechou essa parceria de não haver custo para o morador. Normalmente, há um custo de 10 a 20 reais por televisor que você destina, por exemplo, um monitor, né? Então, nós fechamos assim: vem o televisor inteiro, vocês recebem os outros eletroeletrônicos e não há custo para a população. Por isso que nós não vamos aceitar tubos de imagem sucateados e pilhas, porque isso sim tem custo. E a quem se devolve, então, quem tem só o tubo? É que geralmente as pessoas não vão ter só o tubo em casa. Exato. Também, né? Não, nós temos os contatos e aí a pessoa tem que fazer a destinação diretamente para a empresa e faz o acerto
né? Assume o ônus que se tem para dar a destinação correta àquele lixo já, né? Exatamente. Bom, continuando então, nós, há 3 semanas atrás, buscamos junto às escolas o que elas estariam fazendo na Semana do Meio Ambiente. Então, nós agrupamos isto. Com base naquilo ali, nós criamos novas alternativas. Então, nós vamos ter também, na biblioteca, a campanha Doe um Livro, Adote uma Planta, né, que vai acontecer do dia 1º ao dia 6 de junho. Né? É só comparecer na biblioteca lá, levando um livro e receba uma planta como troca. No sábado, no dia 6, então, em parceria com o a ONG Focinho Amigo, nós vamos ter aí a feira de adoção de cães e gatos. Tá? Vai ser das 9 às 14 horas na Rua Coberta. Temos também, nas escolas, então, várias atividades aqui que vão acontecer alusivas à Semana do Meio Ambiente, né? Vai acontecer revitalização de pátio, plantio de hortas escolares, atividades com reaproveitamento de garrafas PETs e outros materiais, também oficinas de reciclagem, trabalho sobre economia de água e energia, dentre outras abordagens. Talvez o pessoal sinta um pouquinho de falta do tema água. Nós focamos mais a Semana do Meio Ambiente na questão resíduos. E aí o que vai acontecer? Lá no finalzinho de setembro, depois da semana da Feira do Livro, nós vamos ter a Semana da Água. Então nós vamos ter, inclusive, um seminário na ASIMP, para os associados da ASIMP, referente à água. Como a Semana do Meio Ambiente ela está meio curtinha devido ao feriado de Corpus Christi, nós vamos fazer ainda campanha de repovoamento de arroios com alevinos. Vamos envolver as crianças aí. Serão pelo menos 5 arroios que vão receber alevinos durante o mês de junho e julho também. Nós temos o Green Man, que é o nosso boneco do meio ambiente, o nosso herói do meio ambiente. Ele foi lançado numa campanha no ano passado. Nós tivemos uma aluna que desenhou ele. Nós transformamos ele num boneco e ele vai estar na Rua Coberta essa semana. Vai estar conscientizando as pessoas aí. E durante junho e julho ele estará visitando também as escolas. Né? Nós temos aí um material saindo do forno também, que vai ser um material permanente de conscientização sobre o meio ambiente, uma charge, uma tirinha, que o nosso amigo Ederson da Prefeitura, o famoso Gaudêncio, está produzindo para nós. Então está saindo do forno um material quentinho aí também. E por isso a gente criou, na verdade, uma coisa diferente esse ano. Por que só a Semana do Meio Ambiente? Poxa, todo dia é dia do meio ambiente. Então, nós vamos focar na Semana do Meio Ambiente, mas vamos estendê-la com ações contínuas, né? Semanais, quinzenais aí nas escolas, com a população, para sempre ficar batendo um pouquinho, né? É aquela velha história. A brasa que se afasta do monte, ela acaba apagando. Quando a gente vai deixando ela pertinho do monte, ela continua acesa. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui da Inova também é dar esse suporte para vocês, tanto é que já foi agendado aí para amanhã a Cássia Hoffman, acho que é, né? Sobre o nome dela, né, André? Exato. Vai estar com a gente aqui, falando então sobre a fiscalização, como que acontece na área do meio ambiente. Sexta-feira, as voluntárias aí do Focinho Amigo estarão com a gente aqui, né, para falar sobre esse trabalho de adoção consciente, posse consciente dos animais, e também, afinal de contas, é um crime ambiental para quem maltrata animais. E olha, antes até eu citei maus tratos contra 2 cães, acho que era aqui, o Everton está apurando essa informação, já vai estar no site do Nossa Terra, em parceria com a Rádio Nova, é o portal nossaterra.com. Inclusive teve maus tratos de animais aqui no nosso município, e isso será abordado também, e já que é um crime ambiental, né? Inclusive tem punições severas aí para quem comete esses maus tratos. E também vamos tentar então durante toda a semana abordar assuntos relacionados ao meio ambiente. Afinal de contas, é a nossa casa, é o nosso lar, né, André? Seja Exato. Na nossa residência, aquelas ações que a gente faça de forma mais imediata, né? Aquilo que a gente tem uma participação direta, seja no nosso bairro, que já não é tão direto assim, mas também seja na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, precisamos dele para a nossa sobrevivência. Exatamente. Convidamos a toda a população para participar das campanhas aí e também para colaborar. O nosso objetivo como poder público, eu tenho isso intrínseco, né? Eu não gosto de multar ninguém. Eu acho que assim, tudo parte de uma questão de educação. Se cada um der um pouquinho de si, eu acho que nós não precisaríamos ter o fiscal, ter a multa. Mas como isso não acontece, e é a nossa função, então, a gente tem que fazer esse trabalho também.
nós tentamos, sempre que possível, esgotar todas as possibilidades antes, né? E chegar na multa apenas em casos extremos.